Bom dia, quinto ano. Nossa aula hoje de ciências, lá no nosso livro integrado, a gente tem, na página 334, nós vamos falar sobre algumas propriedades dos materiais. Os materiais têm algumas propriedades que nos ajudam a diferenciá-los uns dos outros e a decidir qual seu uso adequado. Isso pode ser observado nos objetos mostrados nas fotografias a seguir. Então, os materiais são, de que eles são feitos, né? Pneu, lápis, o recipiente, aquelas vasilhinhas, né? Que a mamãe tem um monte, latinha de refrigerante, copo. E aí, o que você vai responder aqui? Observando as imagens, converse com seu colega. Você não vai conversar com o colega, você vai observar aqui esses objetos e vai escrever. Se você quiser escrever aqui no livro mesmo, eu não sei se vai dar, tá? Se você achar que não dá, você pega o seu caderno de ciências, coloca a data de hoje, a aula 2/9, 2 de setembro, coloca a página e anota a resposta aí no seu caderno. Então, você vai escrever de que materiais esses objetos foram feitos. Então, pneu foi feito de quê? O lápis foi feito de quê? A vasilhinha, o recipiente foi feito de quê? O copo e a latinha. Eles foram feitos de que materiais? De quais materiais, né? E aí você vai anotar aí. Depois, os mesmos objetos poderiam ser feitos de outros materiais? Quais? Então, você vai dar a sua opinião aí, né? Esse aqui, por exemplo, poderia ter sido feito com outro material? Existe copo com outro material? Então, é isso que você vai falar. De que material que ele poderia ser feito? Existe vasilha sem ser desse material aqui? Existe vasilhas de outro tipo? Então, é isso que você vai colocar, tá? Se algum desses aqui pode ser feito de outro material e que material são esses, tá? Aí você vai colocar, depois que você responder esta, você vai colocar, teria a mesma eficiência? Ou seja, o que eu uso dentro desse aqui, se eu for usar um outro copo com outro tipo de material, ele vai servir? Eu vou poder utilizar da mesma forma? É isso que você vai colocar, tá bom? Diversidades e uso dos materiais. Aí está sublinhado aqui, você vai sublinhar aí ou marcar com aquele marca-texto, fica na sua escolha. Dispomos de uma grande diversidade de materiais: madeira, metal, plástico, vidro, borracha, cimento, papel, aliás, rochas aqui, né? Eu li borrachas, borracha tá aqui. Lã, argila, água e tantos outros. A humanidade os utiliza em diferentes objetos para ter condições de vidas mais confortáveis. O uso que se faz de cada material está relacionado às suas propriedades. Imagine como é importante construir uma casa que resista à chuva e aos fortes ventos, uma peça de vestuário que nos proteja do frio e um fio condutor que transmita energia elétrica até a escola. Por isso, é importante que a ciência estude os materiais e a tecnologia utilize esse conhecimento para facilitar a nossa vida. Aí nós temos na página seguinte, 335, propriedades. Densidade é a relação entre a quantidade de material, que é a massa, a gente aprendeu, né, que massa em matéria, ela tem volume, e o espaço que ele ocupa, que é o volume. Assim, quanto mais massa houver em determinado volume, maior será a densidade do material. Aí aqui a gente tem ó, o exemplo. A rolha é menos densa que a água. Logo, ela flutua na água. A pedra é mais densa que a água. Por isso, ela afunda. Ó, aqui a gente tem a rolha e aqui a gente tem a pedra, tá? A rolha, se você pegar, você vai ver que ela é mais porosa, ela é mais leve, tá?
Elasticidade é a capacidade de um material voltar à sua forma original após certa força causadora da deformação para parar de agir. Quando esticamos uma mola ou enchemos uma bexiga, estamos aplicando uma força. Quando paramos de aplicá-la, ambas voltam à sua forma original. Eu tenho até aqui, ó, peguei até um elástico, ó, para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ele tá no tamanho normal dele. Se eu faço uma força com ele, ó, eu consigo esticá-lo ele de uma ponta a outra do livro. Eu tô causando uma força, tá? É o que tá escrito aqui, ó, quando a gente aplica uma força. Quando eu relaxo e solto, ó, ele volta ao tamanho normal. Então, a gente diz que isso aqui, ó, tem uma elasticidade, tá? Igual aquelas roupas que a gente tem, que quando a gente puxa assim, a roupa estica. Não tem? Tem umas roupas assim, umas calças jeans assim, que a gente coloca no corpo, ela estica. Então, ela tem uma certa elasticidade. Aí você vai sublinhar aí o que a tia colocou. Aí a gente tem aqui embaixo, resistência ou tenacidade. É a capacidade de um material resistir a um impacto sem se deformar. Por exemplo, o aço é utilizado em construções devido à sua maior resistência às possíveis impactos. Construções precisam de materiais com grande resistência. Ó, são aquelas construções que têm ferro, né? Aquelas estruturas enormes que são às vezes feitas com ferro porque ele é bem rígido, ele é bem resistente. Então não é qualquer coisa que deforma ele, tá? Então a gente tem aqui, ó, esses aços usados nas construções, tá? Para erguer estruturas e tudo mais. Depois a gente tem a dureza. É a resistência ao desgaste. O material menos duro geralmente se desgasta ao se entrar em atrito, né? O que é atrito? É quando você pega e esfrega, ó. Você pega e esfrega, ó. Atrito é isso aqui, ó. Tá vendo? Você esfrega uma coisa na outra. Quando você tá com frio, você pega assim, ó, a sua mão, ó, e esfrega uma na outra. Aí ela fica quentinha. Isso é atrito, tá? Quando a gente flexiona ou esfrega. O material mais duro. Dizemos também que o material mais duro tem a capacidade de riscar um material menos duro. O diamante é o mineral mais duro que existe. Por isso, ele não é riscado por nenhum outro. A lousa, no caso, né, aquele quadro que a gente usa na escola, ela é mais dura que o giz. Portanto, ela risca. Porque o giz ele vai se desgastando conforme a gente vai usando, né? Hoje não, hoje a gente usa aquela caneta de quadro. Mas antigamente, o quadro da sala não era branco, ele era verde, ele era pintado. E aí a gente usava giz, não giz de cera, era um giz branco. E a gente tinha que ter muitos, porque conforme a gente ia usando, ele ia se desgastando, tá? E aí a gente apagava às vezes com pano, o quadro, tá? Por quê? Porque ele é mais duro do que o giz. Ó, e aí que vem o que é desgaste. Você vai ler o que tá aí, ó. O grafite, que é isso aqui, ó. Ó. A ponta que a gente usa do lápis é grafite. Então, ó, o lápis ele é feito de madeira, mas por dentro do lápis tem um grafite, tá? É esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar pra vocês também. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o grafite que tem dentro do lápis, mas que a gente compra também separado para usar numa lapiseira, tá? Esse é grafite. Ele é menos duro que o papel, por isso a gente consegue escrever no papel, tá bom? E depois a gente vai para contundibilidade,
Difícil, né? Condutibilidade. É a capacidade, aí você vai sublinhar, é a capacidade de um material permitir que a energia se desloque em seu interior. Essa condutividade pode ser térmica ou elétrica. Um exemplo de material bom condutor de calor e de eletricidade são os metais. Já a borracha, o plástico e a madeira são materiais que não são bons condutores de calor e de eletricidade. Costuma-se dizer que eles são isolantes. Então, você vai sublinhar tudo isso aí, que depois a gente vai falar os que são bons condutores e os que são maus condutores de eletricidade, de calor. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, por isso devemos tomar cuidado com os raios e fios elétricos desencapados, tá? Por quê? Porque a gente acaba levando um choque, tá bom? Com fios desencapados. As colheres de madeira evitam que o calor da comida seja transferido para as nossas mãos. Por que que as panelas, sejam elas de vidro ou de alumínio, elas têm esse cabo aqui, ó, de plástico? Porque se não for de plástico, o calor que esquenta aqui, que passa por esse alumínio, por esse ferro, ele vai ser conduzido aqui. E aí não tem como eu segurar a panela, tá bom? Por que que a colher tem que ser de pau? Para não arranhar e não retirar alumínio de dentro da panela, para não contaminar os alimentos, e para facilitar a minha movimentação com o alimento, porque a madeira ela é um mau condutor de calor, de, de eletricidade. Então aqui ela não vai esquentar. Eu vou poder cozinhar normalmente. A panela vai esquentar, a comida vai esquentar, mas eu consigo mexer a comida sem sentir que a minha colher esquentou. Agora, se eu fosse usar colher de ferro, eu sentiria. Uma hora ela ia esquentar e eu não iria conseguir mais segurar a colher, tá? Então, por este motivo, a gente usa a colher de pau e aqui tem o cabo de plástico que é para a gente poder segurar a panela. Aí aqui para terminar a gente tem magnetismo. Há mais de 2000 anos, os gregos perceberam que pedras de determinados materiais atraíam ferro. Isso aconteceu na Grécia, na cidade de Magnésia, e por isso a tal pedra passou a ser chamada de magnetita. E essa magnetita é um ímã natural com propriedade de atrair ferros e outros objetos metálicos, ou seja, outros objetos também feitos de ferro. Essa atração recebeu o nome de magnetismo. Aí a gente tem aqui, ó, polo sul, polo norte. Aí no livro de vocês, aqui no vídeo talvez não dê para ver, mas no livro de vocês tem um N e tem um S, tá? Eles têm polos diferentes, tá? O ímã tem a propriedade de atrair objetos metálicos, como pregos e parafusos. Então, tudo que é de ferro, se é um ímã forte, ele vai atrair, tá? Agora, você pode também ter um ímã que ele não tem uma propriedade de atração natural, tá? Você pode fazer, no caso, a atração esfregando. Aí a gente diz que isso é um ímã imantado, tá? Tem o imantado natural e tem aquele que a gente, ao esfregar, a gente mantém naquele momento uma atração, mas passado aquilo ali, ele não funciona mais, tá? Há dois tipos de ímã, o natural, encontrado na natureza, e o artificial produzido pela imantação do aço, que a gente acabou de falar, ou seja, pela passagem de energia elétrica em torno do aço. O ímã tem duas extremidades chamadas polos, nos quais a força magnética é mais intensa. A Terra considerada é um ímã gigante,
pois está envolvida por um campo magnético. Assim, ela tem um polo norte e um polo sul magnéticos. Como consequência disso, qualquer ímã que possa se movimentar livremente vai alinhar seus polos com os polos magnéticos da Terra. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. Então, a gente tem exemplo aqui, ó, uma bússola. A agulha da bússola, essa setinha, ela aponta sempre para o norte. Por quê? Porque o ímã dela, as pontas que estão aqui, a pontinha que aponta para o norte, ela é o sul, porque eles se atraem a lados opostos, tá? Que se localiza próximo ao polo sul magnético da Terra, tá? Então, se ela está girada aqui, ela vai apontar sempre para o norte, tá? A bússola, ela tem todas essas direções, mas o imã dela, ela vai apontar sempre para o norte na bússola, tá? E dali todos os navegadores já sabem todos os outros pontos cardeais, tá? Esse aqui você vai ler, que é relacionado à descarga elétrica, tá bom? E depois eu vou colocar um vídeo aqui explicando sobre esses raios, ok?